Splatoon 3 lançou dia 9 de setembro desse ano. Ele é um jogo que vem numa sequência direta do seu segundo jogo, que esse também repetiu a fórmula que deu certo no primeiro Splatoon lançado no Wii U, onde essa série de jogos cobre uma lacuna entre os diversos exclusivos da Nintendo para atender os jogos de tiro online, pois Zelda cobre as aventuras com a jornada do herói, Xenoblade é o JRPG e Mario é o multiuso, já que ele é famoso por termos os melhores jogos de plataforma da Nintendo. Mas tem jogos de esportes de vários estilos, com o kart em destaque, já que no Switch o Mario Kart 8 Deluxe é o campeão de vendas no Switch. Mas voltando para Splatoon 3, depois de meses do lançamento, eu quero te ajudar a decidir se ele vale ou não a pena para você, pois o que eu vou te dizer terá um gosto agridoce, já que mesmo com uma fórmula já estabelecida, consegue errar onde os outros jogos do gênero não erram. Mas não quero me adiantar, vem comigo e eu vou ser bem direto ao ponto em tudo o que quero te dizer sobre Splatoon 3. Não vou me alongar te explicando sobre o jogo. Aqui temos um jogo de tiro em terceira pessoa, onde os objetivos giram em torno de pintar o cenário ou dominar o território. Algo muito simples, mas fora do habitual, que é matar adversários no mapa, pois aqui eliminar o inimigo não te dará ponto, mas deixa ele de fora do mapa um tempo, te permitindo pintar mais o cenário para o seu time ou estabelecer o domínio sobre uma área. Enfim, um conceito fácil de entender e muito divertido de fazer. O jogo conta com um ponto muito forte na personalização, diferenciação das armas e visual estilizado do jogo como um todo, já que os cenários são coloridos, música é sempre vibrante e tudo te motiva a se expressar, seja com seu visual montado nos seus gostos pessoais, até a mensagem que você escreve, deixando atrelado ao seu personagem que será visto por outros jogadores que te encontrarem nas partidas online e depois forem passear pela cidade do game. Já tratando das mecânicas, não temos tantas novidades do segundo para o terceiro jogo. Algumas armas receberam modificações, outras são novas, e o jogo recebeu um novo balanceamento, justo para ser atrativo no competitivo para os veteranos da série, além de um movimento novo, onde o salto no formato de lula pode te defender de tiros, mas é uma manobra arriscada e exige um certo treino do jogador para executar tudo certinho. Também senti uma melhora gráfica do segundo para o terceiro jogo em relação à iluminação e cor da tinta no cenário, que é algo vital para o jogo, já que no final da partida tudo deverá estar em duas cores, uma do seu time e outra do time adversário. Então essa melhoria torna o jogo como um todo mais bonito na tela do Nintendo Switch, seja o modelo que você tiver, que aliás, tecnicamente temos um jogo rodando a 60 FPS no modo portátil ou na dock, então o Switch Lite ou o Switch nas suas mãos vai te permitir aproveitar o jogo ao máximo. Agora, deixa eu te contar a parte amarga, já que te falei só os pontos positivos. Já vamos completar 3 meses do lançamento do jogo pra cá, com um jogo que nasceu dedicado ao online, com problemas nas partidas competitivas e até mesmo nas cooperativas, que são as Salmon Run. Algo que a Nintendo deve estar ciente, mas demora muito para resolver, já que lançaram 2 atualizações grandes e uma menor nesse meio tempo, sendo uma até recente na última semana de outubro, dizendo que iria resolver o problema e somente diminuiu, mas não resolveu. Vou estar deixando na tela para você agora a busca de partida do Turf War com o jogo na última atualização disponível. Só que para ser injusto, vou te deixar do lado o jogo Overwatch 2, que é da Blizzard, e disponibilizar o jogo de forma gratuita, diferente do Splatoon 3, que será preço de lançamento a vida toda. Enquanto o Overwatch já achou uma partida, o Splatoon 3 continua buscando. Observe o tempo que leva para fechar um time, que dessa vez não está dando tantos erros como antes, por conta dessa última atualização. Mas agora vou te deixar a busca de partida somente do Splatoon 3 após essa partida anterior. E erro de conexão, após uma longa demora e com outras pessoas aguardando a nova partida. Ficando claro que esse problema não é somente para nós brasileiros, esse problema está afetando até mesmo os norte-americanos, que estão do lado dos servidores do jogo. Na última Splatfest, que é um evento que movimenta todos os jogadores de Splatoon, foi quase impossível ficar numa partida, mas essa atualização 1.2.1 trouxe a sorte como um fator no online, pois terão vezes que você irá jogar sem quedas de conexão durante diversas
essas partidas, e em outras, você continuará com os erros e tornarão o jogo um chá de paciência. Algo que faz os jogadores veteranos da franquia se perguntarem o motivo de estarmos no terceiro jogo de uma série que não precisou mudar sua fórmula base do primeiro para cá, ainda ter problemas no ponto principal, o modo online. E infelizmente, os donos de Splatoon 3 terão que esperar a Nintendo resolver esse problema, que também ocorreu no lançamento do Splatoon 2, mas que hoje está resolvido no segundo jogo. Então, não tem muita lógica para ainda existir isso no terceiro jogo. Também temos um modo história mais elaborado, desafiador e bem divertido. Mas não sei se citar isso depois de jogar um banho de água fria por conta do online ajuda, mas você libera itens e até armas por esse modo, então pode valer a pena. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, você tem Splatoon 3? Ou pretende esperar a Nintendo lançar novas atualizações para jogar tinta na tela do seu Switch? Como falei no começo, Splatoon fecha uma lacuna que não temos nos outros exclusivos da Nintendo. Então se curte os jogos de tiro competitivo, Splatoon 3 é ideal para você. Mas esse é um momento incerto, já que vai depender da sorte da sua conexão com o game, se você quer jogar as partidas online, seja competitivas ou cooperativas. Mas espero ter te passado as informações que vão ajudar a sua tomada de decisão. Inclusive, vou te deixar passando na tela outros 2 vídeos do canal. Tenho certeza que algum deles será legal para você e que deve ter um modo online melhor que o Splatoon 3, ou pelo menos que não dependa da sua sorte de conexão. Abração e até mais!